Muito boa noite, irmãos aqui da Igreja Bíblica Bereia. Uma boa noite a todos os bereianos. Boa noite a todos os demais irmãos que estão participando conosco aqui do nosso culto online. Boa noite também a todos os amigos, convidados nossos. A cada domingo nós nos reunimos para a adoração do Senhor nesses dias de pandemia, assim de forma virtual, online, mas o nosso coração está diante do Senhor. Nós queremos adorá-lo, nós queremos reconhecer a sua presença, o seu poder, o seu cuidado sobre as nossas vidas. E como eu sempre digo nesses espaços, nós temos tantas razões para sermos gratos ao Senhor. O Senhor está agindo, Ele está manifestando o seu braço forte, Ele tem cuidado de nós, Ele tem sido um Deus providencial, que tem providenciado todas as nossas necessidades. Ele tem sido um Deus poderoso, Ele tem nos impedido de contrair o coronavírus e aqueles que tiveram a contaminação foram protegidos de um estado mais severo da doença. E assim as coisas têm caminhado ao longo deste ano de uma maneira diferente, é claro, não como imaginávamos no ano passado que seria este ano, mas tem andado de acordo com a determinação de Deus, e por isso nós o louvamos, nós somos gratos ao Senhor. E eu, em especial, nesta semana que passou, eu tenho mais razões, ou muitas razões, para estar louvando ao Senhor, porque alguns assuntos mais de ordem particular, de ordem secular, de ordem administrativa, que eram difíceis, né, e se tornaram mais difíceis ainda em relação a essa pandemia, pois exatamente dentro deste contexto, dentro deste cenário, o Senhor agiu, o Senhor mostrou o seu poder, o Senhor executou a sua vontade, os seus planos, e por isso nós louvamos muito ao Senhor, e em especial pelo fato de que agora já podemos inclusive celebrar isso, nós já temos uma nova sala alugada para voltarmos a ter as nossas reuniões presenciais. E, de novo, nós reconhecemos nisso a mão de Deus, porque Deus tem nos dado um lugar muito bom, um lugar muito oportuno e adequado para a realização dos nossos ministérios. E quando nós pensamos nas condições desta sala, na sua localização, no seu espaço, enfim, nós nem conseguimos entender como conseguimos esta sala, porque humanamente seria realmente muito impensável nós podermos alugar esse espaço, mas isso humanamente. Mas como é o Senhor que está no cuidado de todas as coisas, no controle, e nós temos orado tanto ao Senhor para termos uma boa direção também neste assunto de alugarmos uma sala, nós temos visto o cuidado do Senhor nos abençoando, nos dando aquele espaço ali na zona central da nossa cidade, e isso tem sido realmente motivo de muita alegria para nós bereianos e para todos aqueles irmãos que têm nos acompanhado neste processo e nos ajudado e orado por nós. E também a você, amigo, que está assistindo esses cultos. Daqui a pouco nós vamos poder divulgar o nosso endereço e também quando nós vamos retornar às nossas reuniões presenciais. E claro, você é nosso convidado para estar conosco. Vai ser uma grande alegria poder conhecê-lo pessoalmente e ter você conosco, adorando ao Senhor, participando dos nossos cultos. Então, muitas razões realmente para agradecermos ao Senhor e para celebrarmos a sua presença e o seu agir e as suas maravilhas nas nossas vidas e no nosso meio. E agora, continuando aqui o nosso culto, nós vamos para este momento, então, do estudo da Palavra de Deus, reflexão na Santa Palavra de Deus, para que a Palavra de Deus encha o nosso coração, nos traga esperança, nos traga fortalecimento, nos traga instrução
e nos faça andar com mais sabedoria, com mais coragem e com mais entusiasmo nos caminhos do Senhor. Eu peço a você que curve a sua cabeça e nós vamos orar neste momento mais uma vez. Nosso Deus e Pai, bondoso Pai Celestial, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos novamente aqui aos pés do Senhor, da Tua Palavra, e podermos também adorar ao Senhor nesse culto. E nós pedimos que continue a nos abençoar a todos, Senhor, que estão participando desse culto online. Manifesta a Tua presença, manifesta a Tua bondade, manifesta o Teu poder nas nossas vidas, a Tua graça salvadora e santificadora no nosso meio. E abençoa-nos, Senhor, agora no estudo da Tua Palavra. Que os nossos corações estejam abertos e atentos para ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco através da Tua Palavra nesta noite. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, na semana passada nós começamos então uma nova série de exposições e agora nós estamos voltando a nossa atenção para um conjunto de salmos que nós encontramos no livro de Salmos e que tem sido chamado pelos estudiosos de Salmos do Lar. E por algumas semanas nós vamos ver alguns destes salmos, nós não vamos ver todos eles. E como eu falei na semana passada, quando nós iniciamos essa série, quando eu estudei no Seminário Bíblico Palavra da Vida de Atibaia, São Paulo, uma das disciplinas que nós tivemos ao longo do nosso treinamento foi Teologia Bíblica da Família. E esta disciplina, ela estava sob a responsabilidade do professor Davi Merck. E por algumas semanas e em alguns encontros e módulos que tivemos do programa de mestrado, nós tivemos a oportunidade então de sentar com o professor Davi Merck e olhar para a palavra de Deus, buscando a instrução de Deus a respeito da vida familiar, do nosso lar. E eu me lembro assim com muita saudade e com muita gratidão ao Senhor por ter tido a oportunidade de estudar este assunto junto de um professor que Deus tem usado muito nessa área de aconselhamento bíblico, de aconselhamento familiar, de treinamento para líderes de igreja, o professor Davi Merck. Ele tem marcado muito a minha vida e a vida da minha família, e parte disso, né, que nós estamos vendo nessa exposição tem a ver então com aquelas aulas, com aquelas lições. E eu mostrei na semana passada uma obra escrita pelo professor Davi Merck, esta obra aqui, que se chama Lar, Família e Casamento. É um comentário bíblico do professor Davi Merck, e este comentário então contempla muitas daquelas lições, daquelas aulas e muito mais. E também essas exposições aqui nos Salmos do Lar, como eu falei na semana passada, estão primeiramente baseadas na Santa Palavra de Deus e depois nas lições que nós encontramos neste comentário bíblico, tá bom? Para ficar o registro feito aqui, que eu sou devedor muito, né, em relação a este assunto dos ensinamentos que recebi nesta disciplina Teologia Bíblica da Família com o professor Davi Merck. E na semana passada, então, nós olhamos para um desses salmos, o Salmo 78. E hoje nós vamos considerar o Salmo 101. Então você pode abrir já a sua Bíblia ou o seu aplicativo neste salmo. Salmo 101. Meus queridos, nós vivemos em um mundo onde cresce a violência, onde cresce a corrupção, onde cresce a maldade, onde cresce a imoralidade. Eu creio que todos nós concordamos com isso. De acordo com a palavra de Deus, este mundo jaz no maligno, ou seja, ele está sob condenação. É um mundo
alienado de Deus, longe de Deus, distante de Deus. E esse mundo se pauta por uma agenda que é uma agenda anticristã. Este mundo tenta preencher o vazio do seu coração com todo tipo de impiedade e de perversidade. Agora nós sabemos, e o Senhor Jesus Cristo já nos lembrou a respeito disso, que nós não podemos deixar o mundo. E nós também não podemos nos isolar do mundo e formar aí uma comunidade de mosteiros. Mas também nós não precisamos permitir que a violência e a imoralidade do mundo invadam os nossos lares, as nossas famílias e invadam também as nossas igrejas. Nós não podemos sair do mundo, é verdade. Mas será que nós precisamos trazer o mundo, ou seja, todo esse sistema anticristão, satânico, governado pelo diabo, será que nós precisamos trazer o mundo para dentro da nossa casa? E esta é uma tensão constante na vida cristã. E nós vemos isso em alguns textos bíblicos. Então, antes de nós lermos o Salmo 101, deem uma olhada comigo em alguns destes textos. Primeiro, Mateus, capítulo 5, no versículo 16, nós lemos o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, o mundo deve ver as nossas boas obras da fé e da graça e assim glorificar o Pai Celestial. Outra passagem, João, no capítulo 17, na famosa oração sumo sacerdotal do nosso Senhor Jesus, João capítulo 17, nos versículos 14 e 15, nós lemos o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejas do maligno. Mais uma passagem lá de Filipenses, agora o apóstolo Paulo escrevendo aos crentes de Filipos, Filipenses, no capítulo 2, no versículo 15, nós lemos o seguinte, Filipenses 2,15, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Uma outra passagem, agora na carta de Tiago, no capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 27, nós lemos o seguinte: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e vejam bem, e não se deixar corromper pelo mundo. Outra passagem agora na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 15 a 17. João 2, 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vejam, queridos, nessas passagens que nós lemos aqui, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E nós devemos fazer uma diferença no mundo. Nós devemos ser inculpáveis no meio de uma geração que é perversa, que é ímpia, que é corrupta, diz o apóstolo Paulo. A nossa luz deve brilhar diante dos homens, disse o Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte, algumas semanas atrás, o nosso
irmão Alaor nos falou a esse respeito. Nós não devemos amar o mundo, diz o apóstolo João. Nós não devemos ser corrompidos pelo mundo, diz Tiago na sua carta. Meus queridos, será que tudo isso é possível? É possível ser puro e santo em um mundo bombardeado diariamente pela impiedade e pela perversidade? É possível ser íntegro em um mundo corrompido? É possível ser puro em um mundo sedutor? A resposta a todas essas perguntas é sim. E o Salmo 101 nos ajuda a entender como. Então agora nós vamos lá para o Salmo 101. Nós vamos fazer a leitura deste Salmo. E hoje, nessa exposição, nós vamos ver a primeira parte desse Salmo. E na próxima semana nós veremos a segunda parte. Então, Salmo 101. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Farei calar ao que difama o próximo às ocultas. Não vou tolerar o homem de olhos arrogantes e de coração orgulhoso. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Cada manhã fiz calar todos os ímpios desta terra. Eliminei todos os malfeitores da cidade do Senhor. E notem que neste salmo aqui, o salmista, que no caso é Davi, ele expressa um desejo profundo do seu coração. E que desejo é esse? Ele quer ter um coração íntegro diante de Deus e diante dos homens. A integridade de caráter, meus queridos, ela começa no lar. A integridade de caráter não começa lá no trabalho, não começa lá no posto de gasolina, não começa lá no mercado, não começa na comunidade ou na igreja. O nosso lar é onde o ataque do inimigo começa. E muitas vezes a artilharia do inimigo contra a nossa família é muito pesada. A integridade dentro do lar, produzida pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, vai repercutir em todas as áreas da vida e da sociedade. O nosso lar, ele é o alvo de todos os dardos inflamados do nosso inimigo. O nosso lar, ele é bombardeado por armas pesadas, poderosas. A integridade dos nossos lares está constantemente em perigo. A alma dos nossos filhos está em jogo. E muitas vezes, meus queridos, nós estamos cegamente confortáveis em nossa própria sala de estar, diante da nossa televisão, diante do nosso computador, na internet. Infelizmente, Davi deixou muito a desejar no que se refere à sua vida familiar. E por ele não ter sido alguém que desse importância para a família e que aplicasse dentro da sua família os princípios da palavra de Deus, ele teve muitos problemas, muitas dificuldades, muitas tensões dentro da sua própria família. Mas notem o seguinte, não é em Davi que nós podemos cumprir os altos padrões de integridade da palavra de Deus. Esses padrões de integridade, eles só podem ser cumpridos no Filho de Davi, ou seja, em Jesus Cristo.
Mas este salmo nos mostra lições que são muito preciosas sobre este tema, a integridade no lar. E existem pelo menos 3 esferas onde a integridade cristã se manifesta. Por primeiro, a integridade cristã revela-se em Cristo. Por segundo, a integridade cristã revela-se em casa. Por terceiro, a integridade cristã revela-se nos nossos companheiros. Então hoje vamos considerar esse primeiro ponto. A integridade cristã revela-se em Cristo. Novamente o Salmo 101, nós vamos ler o versículo 1 e a primeira parte do versículo 2. Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro? O salmo começa com uma declaração de louvor, nós vemos isso no versículo 1. O salmista reconhece que o ponto de partida para uma vida íntegra, que agrada ao Senhor, uma vida piedosa, o ponto de partida é o próprio Senhor. É o amor fiel do Senhor. E o seu amor fiel ou o seu amor leal está baseado na lealdade e na justiça. Deus é o modelo para um equilíbrio perfeito entre o amor e a justiça. Deus é um Deus que cumpre a sua aliança. Somente nele, que é o nosso padrão de justiça, somente nele, que é o nosso padrão de santidade, de amor e lealdade, somente nele nós podemos desenvolver o tipo de integridade que agrada e que glorifica o nosso Deus. No Novo Testamento nós vemos que Jesus Cristo, ele é o único que pode nos dar este tipo de integridade, de caráter. Nós não nos tornamos mais santos através do nosso próprio esforço, nós não nos tornamos mais santos pela prática de disciplinas da vida cristã, ou tentando um pouco mais, ou nos esforçando um pouco mais, ou lendo mais a Bíblia, ou orando mais, ou jejuando mais, ou sendo mais ativo na igreja, ou testemunhando mais, etc, etc, etc. Todas as nossas obras e toda a nossa justiça, elas são como trapos de imundícia diante de Deus. Vocês estão lembrados disso lá de Isaías, no capítulo 64, venha comigo, Isaías 64. No versículo 6, nós lemos o seguinte, Isaías 64, 6. Somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. O nosso sucesso na vida cristã, e me escutem bem, o nosso sucesso na vida cristã reside no derramar da graça e da bondade de Cristo sobre nós. E sabe quando isso aconteceu? Para nós que somos crentes e que temos um relacionamento pessoal com Cristo, isso já aconteceu quando nós fomos salvos. Veja comigo, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, 2 Pedro 1, diz o seguinte, versículos 3 a 9. 2 Pedro 1, 3 a 9. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento,
Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Então o apóstolo Pedro nos diz aí que pelo seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. E eu diria para um caráter íntegro. Então, o nosso coração, ele precisa primeiramente de gratidão. Nós precisamos ser gratos ao Senhor e a gratidão é o combustível da vida cristã. Nós fomos unidos a Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Então a vida que nós vivemos agora é a vida de Cristo vivida em nós. Eu creio que muitos de vocês conhecem um dos meus versículos prediletos da palavra de Deus, que está lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 2, no versículo 20, nós lemos o seguinte: Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Glória a Deus. O Senhor Jesus Cristo é a nossa justiça, Ele é a nossa santidade, Ele é a nossa paz e Ele é a nossa integridade. Voltando para o Salmo 101, na primeira parte do versículo 2, o salmista revela o seu desejo por uma vida íntegra diante de Deus. E ele diz o seguinte, na primeira parte do versículo 2, seguirei o caminho da integridade. Ele dependia exclusivamente da lealdade, da justiça de Deus, da graça de Deus. Ele olhava para o caráter irrepreensível de Deus e ele desejava muito isso na sua vida, na sua experiência, mas ele logo descobriu que essa vida, ela era como uma miragem lá no deserto. E quanto mais ele se aproximava, mais distante do alvo ele parecia ficar. Ele tentava chegar ao pote de ouro da santidade lá no fim do arco-íris, mas o pote de ouro não estava lá. Por isso ele clama aí no versículo 2, quando virás ao meu encontro? Nós crentes do Novo Testamento, que somos participantes da dispensação da graça, nós temos a resposta. Quando virás ao meu encontro? Deus veio ter conosco na pessoa de Emanuel. Vocês sabem o que significa Emanuel, né? Deus conosco. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, aquele que habita hoje em nós pelo Espírito Santo. Notem essa passagem de Paulo em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios 1, 4 a 9. Paulo diz o seguinte: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim,
de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Onde se manifesta essa integridade cristã, esse caráter de Cristo de forma prática? Agora, o restante do Salmo aponta para duas esferas, onde a vida de Cristo se manifesta no cristão. Então, em segundo lugar, o meu segundo ponto aqui, a integridade cristã revela-se em casa. Agora vamos ler o Salmo 101, novamente, o versículo 2, segunda parte, até o versículo 4. Em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. E aqui o salmista revela esse desejo profundo do seu coração por ter uma vida íntegra, pela integridade. E notem que Davi, ele deseja isso, esse tipo de vida piedosa, íntegra, no contexto mais íntimo da sua vida. Qual é esse contexto? O lar. E ele começa com o lar porque é justamente no lar que nós revelamos quem nós somos de verdade. Notem estes versículos aí, 101, versículo 2, a segunda parte. Em minha casa viverei de coração íntegro. Agora olhem o versículo 6, a primeira parte. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Agora o versículo 7, a primeira parte. Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. E na tradução Almeida Revista e Atualizada, a palavra santuário foi traduzida por casa. Lá está escrito: quem pratica a fraude não habitará na minha casa. O verdadeiro reavivamento, ele acontece primeiramente no lar. Um homem de Deus não é necessariamente aquele que prega com poder, aquele que dirige um louvor arrepiante, aquele que jejua e ora por horas, aquele que entrega folhetos evangelísticos a todos os que encontra pelo caminho. E todas essas coisas são boas e necessárias. Mas o reavivamento verdadeiro vem quando o Espírito Santo de Deus usa a palavra de Deus para conformar o povo de Deus à imagem do Filho de Deus. E nesse processo de conformação, de sermos transformados conforme a imagem de Cristo, Deus quer nos tornar maridos melhores, maridos sensíveis às suas esposas, maridos que não oprimem as suas esposas, maridos que se sacrificam em amor por suas esposas. Neste processo de conformação à imagem de Cristo, Deus quer aperfeiçoar a esposa, quer fazer dela uma mulher que respeita o seu marido, uma mulher que segue a liderança de seu marido. Neste processo de nos conformar à imagem de Cristo, Deus quer aperfeiçoar a vida dos filhos e quer fazer deles filhos que honram, que obedecem aos seus pais. É muito triste nós vermos hoje que muitos filhos falam mal de seus pais. Muitos filhos resistem aos seus pais. Muitos filhos brigam com os seus pais, ofendem os seus pais, atacam os seus pais, trazem medo e temor ao coração dos seus pais. Muitos filhos ignoram os seus pais. Muitos deles já fazem isso quando são crianças, fazem isso na adolescência, fazem isso quando são jovens e fazem isso quando são adultos. Como crentes, nós estamos em Cristo. Nossas famílias em Cristo podem ser famílias piedosas, corajosas,
Agora, meus queridos, é muito difícil lutar contra a maré que tolera o mal dentro da própria casa, que baixa a guarda, que dá ao diabo livre acesso ao coração dos filhos. Como a vida de Jesus revela-se no nosso lar, em nossa casa. E o texto continua nos dando dicas. Em primeiro lugar, não assistir ao que não presta. Vejam aí o versículo 2, a segunda parte, o salmista diz: em minha casa viverei de coração íntegro, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Então aqui para Davi, a integridade, ela começa com os nossos olhos. Preste atenção nisso. 3 vezes neste salmo, Davi mostra a importância dos olhos, do nosso olhar, daquilo que nós estamos vendo numa vida santa. Notem o seguinte, ele diz aí no versículo 3, na primeira parte: repudiarei todo mal. Na Almeida, Revista e Atualizada, esse versículo foi traduzido assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. No versículo 6, na primeira parte, Davi diz o seguinte: meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. E no versículo 7, na segunda parte, Davi diz o seguinte: o mentiroso não permanecerá na minha presença. Na Almeida Revista e Atualizada diz: não permanecerá ante os meus olhos. Então notem, 3 vezes aqui neste salmo, Davi nos chama a importância a respeito do nosso olhar, daquilo que nós estamos vendo. E, meus queridos, é muito sério e urgente que nós estejamos vigiando os nossos olhos. Os nossos olhos, eles são lâmpada do corpo, disse o Senhor Jesus Cristo lá no Evangelho de Mateus. Davi diz o seguinte aí nesse salmo: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. No hebraico, literalmente, Davi está dizendo o seguinte: não porei coisas de Belial diante dos meus olhos. A palavra Belial era uma palavra que descrevia tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que não tinha valor e, pior ainda, tudo aquilo que destruía, tudo aquilo que abalava os fundamentos, tudo que corrompia, tudo que trazia destruição pela inutilidade. Isso é Belial. Davi diz aí no versículo 3, na segunda parte: odeio a conduta dos infiéis, ou seja, dos pervertidos, daqueles que andam em caminhos tortos. Jamais me dominará. Em outras palavras, eu não serei contaminado por eles. E essa expressão, jamais me dominará, significa literalmente não se grudará em mim. Ou seja, não permitirei que a influência má me atinja, eu fugirei do mal, a sujeira não me tocará. Agora, a razão por que Davi coloca as coisas aqui nesses termos é porque as seduções do mundo, toda a sua sujeira, toda a sua maldade, toda a sua impiedade realmente se apega em nós. Então notem o seguinte: imagens pornográficas, cenas de filmes, imagens de revistas, imagens que podem ser facilmente acessadas na internet, imagens de impureza, de imoralidade, de violência, de maldade, elas ficam gravadas em nós e elas dificilmente são apagadas. Agora, além do portão dos olhos, entre aspas, existem muitas pessoas e muitos crentes também que enchem a sua cabeça, a sua mente, seus cérebros com imoralidades audiofônicas. E ouvem músicas imorais que fixam-se em suas mentes em nome de uma cultura popular.
A advertência da palavra de Deus sempre foi de fugir da imoralidade e da perversão. Vejam comigo essas passagens aqui, 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, nós lemos o seguinte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Provérbios, capítulo 5, versículo 8, nós lemos o seguinte, Provérbios 5, 8. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel. E ainda 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, 2:22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé e o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então notem, o salmista ele pôs filtro sobre os seus olhos para ele não contemplar o mal. Ele resolveu evitar tudo que era inútil, perverso, corrupto, sensual. E simplesmente ele decidiu evitar tudo aquilo que era perda de tempo. Agora notem este versículo aqui de Jó, capítulo 31. Jó 31, versículo 1. Jó escreve o seguinte: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Preste atenção no início deste versículo, fiz um acordo com os meus olhos. Meus queridos, nós precisamos fazer um acordo ou uma aliança com os nossos olhos. E este era o desejo de Davi. E em sua luta pela integridade, ele precisava vigiar os seus olhos. Para encerrar essa primeira parte, venha comigo para Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. O Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Hoje nós vamos encerrar essa exposição por aqui. Na próxima exposição nós veremos uma outra esfera onde a vida de Cristo se manifesta no cristão conforme este Salmo 101, ou seja, a integridade cristã revela-se nos companheiros. Então que o nosso Deus fale conosco através da sua palavra que foi exposta nessa noite, que nós estejamos nos expondo diante da palavra de Deus. Se você é um crente e você deseja realmente a integridade no seu coração, na sua vida, preste atenção a essas instruções da palavra de Deus, percebendo que neste salmo, esta preocupação séria, fundamental, urgente de Davi começa com os seus olhos, com vigiar os seus olhos, com fazer um acordo com os seus olhos. Eu creio que isto é muito mais urgente nos dias de hoje, onde nós temos acesso a todo tipo de imagens, de informações, de notícias. Nós precisamos pôr um filtro nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, na nossa mente, se nós queremos realmente desenvolver uma integridade e uma vida piedosa. Na próxima exposição nós vamos continuar aqui deste ponto. Muito obrigado por sua participação conosco. Curve os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por essa exposição que podia ser feita da Tua palavra, por isso que o salmista compartilha conosco e o Senhor preservou e registrou, e isso ficou para as gerações futuras.
e nós estamos hoje examinando isso. E eu peço, Senhor, por mim, por minha família, pelos meus irmãos, por todas as famílias que estão aqui participando desse culto. Fala conosco, Senhor, e que nós façamos um compromisso com o Senhor de buscarmos a mais perfeita, profunda e pura integridade na nossa vida com o Senhor. E nós sabemos que o ponto de partida é o nosso relacionamento com Jesus Cristo. Se há alguém aqui que não tem um relacionamento pessoal com Cristo, eu peço, Senhor, derrame da sua graça salvadora nesta vida. Eu peço a tua bênção para todos nós para o final deste dia, deste domingo e também para toda esta semana, expressando a nossa total gratidão pela pessoa do Senhor, pela sua bondade, pelas suas boas obras e o seu agir em nossas vidas. E nós fizemos isso em nome de Cristo. Amém. Muito obrigado por sua participação, que Deus abençoe a todos nós neste final de domingo e nos abençoe em toda esta semana. Boa noite a todos.